Saudações, bastiões! E aí, tranquilidade? Mais uma semana de luta, né? Muita batalha, como sempre temos, como não pode faltar, mais um bate-papo do último bastião, né? Que nos propomos aqui a ser, se não o último, um dos últimos pilares da moralidade, da justiça, da isenção, porque é uma coisa que nós precisamos observar. Um detalhe que nós não podemos esquecer: três esquerdas não fazem uma direita. Virar à esquerda, virar à esquerda, virar à esquerda, não faz uma direita. Não foi um trocadilho político, mas eu quis dizer com isso que até com os adversários nós precisamos ter padrões lógicos, racionais e justos. Porque no momento em que você se torna injusto com aquele que de forma injusta te fez um mal, você está devolvendo na mesma moeda. A ideia do último bastião não é como se falava, e a gente aprende isso na faculdade de Direito, lá em Introdução ao Estudo do Direito, que é a tal da lei de Talião. Talião vem de tal qual. Talião nunca existiu, tá? A lei de Talião é a lei de tal qual. Então, se você me fez um mal, eu posso te fazer um mal proporcional. E a nossa ideia não é essa. A gente não está aqui para proporcionar mal a ninguém. A nossa visão é fazer o bem. E o nosso tema de hoje é bem voltado para isso. É nós entendermos exatamente essa dinâmica. Por isso, esse que vos fala, Arnaldo Vergueiro, mais um entrincheirado daqui, do último bastião, a casa daquele que defende a família, defende a legalidade, defende a moral, defende os nossos idosos, as nossas crianças, que estão tão expostos. E nesse tema de hoje nós vamos falar sobre isso também. Hoje nós temos que ter uma conversa assim muito séria. Eu já dei uma pincelada sobre esse assunto, mas hoje nós vamos um pouco mais fundo. E isso que eu vou falar hoje é uma coisa que está muito forte, gente. E é uma coisa que, ao mesmo tempo que é muito forte, é muito sutil. E aí, hoje nós vamos falar sobre o uso da distração. Estão usando a distração como arma contra todos nós. Aí as pessoas vão, pô, mas esse papo, pô, como é que está funcionando isso? É uma cortina de fumaça que, enquanto a gente está aqui falando sobre o The Pink of the Power, discutindo ali se um menino, que ao meu ver é uma vítima não só da família, como também da sociedade, as pessoas estão dizendo: ah, mas ele já tem 15 anos, ele já sabe o que é certo, o que é errado. Mas ele não pode ser imputado de nada. Judicialmente, não pode prendê-lo, não pode fazer nada contra ele. Já falei que quando ele completar 18 anos, em 2028, esse garoto vai vir mais forte. 2028, ele completa 18 anos, e com 18 anos ele já pode se candidatar a vereador. Escutem isso que eu estou falando aqui agora, hein? Em 2028, esse garoto completa 18 anos. Ele poderá, eu não disse deverá, eu disse poderá vir candidato a vereador. E ele vai vir com sangue nos olhos. Ele vai vir com 3 anos de impedimento que deram a ele por conta dessa situação. Mas aí, hoje, como esse tema, né, o uso dessa distração como arma, nós começamos a entender que o sistema ele opera em silêncio. Ele vem em doses homeopáticas. Ele vem com assuntos que você, pô, isso aqui, engraçadinho, vamos falar da Janja, vamos falar disso, vamos falar daquilo. E eu digo que esse sistema extremamente nocivo, ele é silencioso. Eu faço um comparativo com duas doenças, entre tantas outras, que são extremamente silenciosas. Um é o câncer, outra é a diabetes. Elas vão chegando, você não sabe, você não nota. Quando você percebe, a bomba já está pronta e a situação já, muitas das vezes, já se encontra num quadro ali, no mínimo, irreversível.
E você começa a entender, nesse silêncio, o Congresso, que deveria ser a Casa Legislativa, que deveria nos proteger, e quem manda em todo o sistema deveria ser o Congresso Nacional. Esse Congresso é quem tem voz para determinar o que o Executivo pode fazer e o que o Judiciário pode julgar. Tudo quem faz é ele. Então, quem conhece um pouco de direito administrativo sabe, o poder legislativo, ele centraliza nele a manipulação, não vou chamar de manipulação, mas a direção do que realmente deveria ser feito. Porque para o Supremo, para o Superior Tribunal de Justiça poder ter um parâmetro, é porque o Congresso Nacional desenvolveu a Constituição, desenvolveu leis federais, e para que o Executivo trabalhe, ele precisa de uma lei que organize isso, que é feita pelo Legislativo. Só que eles descobriram isso e não estão trabalhando por projetos, eles estão trabalhando por orçamentos. Eu já falei sobre isso e hoje nós vamos ser um pouco mais profundos quando a gente fala sobre isso, porque a ideia hoje é a de desviar o orçamento. Vocês podem ver que o que está acontecendo aí com frequência, votação à noite, quando não tem votação que ocorre de madrugada. O que é isso, gente? Por que a gente não está tendo acesso a isso? Nós não estamos vendo exatamente como essas coisas estão acontecendo. E os escândalos estão vindo. Os escândalos estão vindo. Só que ninguém fala nada. Por quê? Esse escândalo do INSS, primeiro na cobrança das taxas e depois na cobrança ali dos empréstimos que foram feitos, foram milhares e milhares de empréstimos feitos sem que os aposentados solicitassem. Só que, infelizmente, para o aposentado reclamar disso agora é muito difícil, porque é caro para ele. Ele não tem direito a uma justiça gratuita, porque onde ele poderia recorrer para ele poder ter uma justiça gratuita aí? Seria nos juizados especiais. Só que o juizado especial, estadual, ele tem um valor de até 20 salários mínimos sem advogado, 40 com advogado. Esse é o estadual. O federal são 30 salários mínimos sem advogado, 60 com advogado. Só que esses valores, se não derem isso, dão um valor próximo. E aí ele pode entrar sem advogado, mas ele não vai saber como fazer esse tipo de coisa. E quando ele entra no juizado e pede isso, o que acontece? O juiz, no caso do juizado de pequenas causas, ele recebe, e no momento ele vai receber, no caso ali, a petição, e ele vai arguir o quê? Que não cabe o uso de perícia, porque é comprovada a ideia de que esses empréstimos foram feitos de forma fraudulenta. Não teve aprovação do aposentado. E aí, qual é o problema? No momento em que isso acontece, que ele fica nessa situação, ele depende de um advogado. E ele não tem condição de pagar, porque no momento em que o juiz falar que não cabe perícia no juizado especial, faz com que esse aposentado tenha que recorrer à vara civil. Ele vai pedir gratuidade? Pode ser que ele ganhe, mas eu acho difícil. Mas tem que pagar os custos dos honorários advocatícios. Então, com isso foi tão maquiavélico a ponto de que a pessoa ela foi agredida, ela está sofrendo e ela não pode reagir, porque ela não tem condição. E sem contar uma coisa, quantas pessoas já não morreram? E quando a pessoa morre, o próprio empréstimo ele tem ali embutido um seguro. E seguro esse que, no momento em que cruza informação, o CPF desse indivíduo é dado como não válido mais, né? O CPF se torna inválido porque a pessoa, quando morre, você vai dar entrada no funeral da pessoa, essa informação passa, desse CPF vai passar por um banco de dados, onde será público e notório o falecimento dessa pessoa. O plano lá, o seguro, o empréstimo, ele faz jus a esta informação, diz, fulano morreu. E aí é quitado o empréstimo.
Então, resumindo, o indivíduo desta organização financeira, que, a meu ver, é uma organização criminosa, ele não tem risco. Se o cara pagar, beleza. Se ele não pagar, tem um seguro que paga. E aí eu vou ser obrigado a fazer um trocadilho e as pessoas que estão antenadas vão entender bem. No passado, nós tínhamos um ditado que dizia assim: pau que bate em Chico, bate em Francisco. Nós escutávamos isso e entendíamos o quê? Não é porque é um apelido, mas tem o mesmo nome, e então a coisa vai ser igualitária. Todo mundo vai apanhar. Não. Hoje nós temos ciência e consciência de que este ditado não é mais verdadeiro. O pau pode bater no Francisco. O pau pode, com o perdão da palavra, arrebentar o Francisco na porrada. Mas no Chico não vai encostar um dedo. Será que é porque o Chico é parente de alguém? Complicado, né, gente? A pessoa fazendo parte, sendo vice-presidente de uma organização onde já está comprovada a fraude, e aí os órgãos fiscalizadores, que, a meu ver, estão mais preocupados hoje na publicidade, em falar as coisas, do que realmente apurar, responsáveis pela instituição, vem dizer: não, 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 não. O Chico não está sendo investigado. Por que será? Então, nós começamos a entender a coisa está muito mais distorcida pelo ponto de vista midiático do que a gente possa imaginar. E aí é quando eu vejo que o Congresso Nacional, tão preocupado em aprovação de outras pautas, não, 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 olha só, uma pessoa que está presa sem ampla defesa, contraditório, devido processo legal há 2 anos e pouco, não, isso não é prioridade. Prioridade é nós votarmos o quê? O aumento do número de deputados. E aí eles estão preocupados com a aprovação de uma pauta onde aumenta o número de deputados. E, a propósito, Bastiões, vejam quem são os deputados que aprovaram essa pauta. Aqui no Rio de Janeiro, tem deputados que estão na lista. Pasmem, deputados de partido de direita. Deixo aqui registrado no meu manifesto que, independentemente, os de esquerda já não têm o meu voto mesmo. Mas os de direita, que aprovaram essa pauta do aumento do número de deputados de 513, se eu não me engano, para 531, são mais 28 deputados. Os deputados do Rio que votaram a favor, esses podem ter a mais absoluta certeza de que não tem o meu voto. E aí, quando eu começo a entender, sou obrigado a fazer um outro trocadilho. Quando eu começo a ver esses deputados tão dependentes de pauta, que eu enxergo que eles tenham a visão de que a aprovação destas pautas, eu acho que eles olham a pauta como uma mãe. Então, se a pauta é a mãe deles, então vocês concordam que eles são todos uns filhos da pauta, né? É exatamente o que eles são, filhos da pauta. Dói, né? E aí, por sua vez, o Congresso se faz valer dessa cortina de fumaça para fazer o que eles querem, porque tem uma outra coisa, que é o seguinte: você não vai ver ninguém dali reclamar, porque dali o chefe de cada gabinete, dos 513 que passaram a ser 531, todo mundo está empregado, todo mundo tem seus respectivos salários, todo mundo está ali sabendo que, quando chegar no segundo dia útil, se eu não me engano, do mês, o pagamento está na conta. Se eu não me engano, acho que é isso mesmo. O Poder Público Federal paga no segundo dia útil. Aqui no Rio de Janeiro, paga no terceiro dia útil. Sei disso porque meu pai era funcionário público do Estado. Então, o que a gente começa a entender? Que, nesse cenário, você vê que o STF, os tribunais superiores, ninguém fala nada. E o STF soltou uma nota. Olha, o STF só se manifesta quando incitado. Isso aí é um princípio jurídico, que o juiz, né, o juiz natural, ele só se movimenta quando alguém apresente uma alegação, quando só se manifesta quando incitado. Beleza. Só que, quando alguns magistrados interrogam alguém sobre num processo ali de
delação premiada, e esse magistrado ele diz para o réu preso que se ele não colaborar, o pai dele, a mulher, a filha, estas outras pessoas poderão sofrer. Eu entendo isso como artigo 147 do CP como ameaça. E aí a pessoa fragilizada, com o perdão da palavra, peço desculpas a todos os religiosos, mas sob pressão daquela forma, eu digo até que eu ajudei a pregar Cristo na cruz. Com uma faca no pescoço da minha família, eu assumo qualquer coisa para preservar a minha família. E aí, onde é que estão aí, nesse momento, princípio de ampla defesa, contraditório, devido processo legal? E cadê a manifestação só quando incitado? Então, nós estamos vivendo uma situação que é caótica. E quem eu vejo em primeiro plano que deveria fazer alguma coisa é o Congresso Nacional, em específico o Senado, como eu já falei. O Senado precisa fazer alguma coisa, o Congresso como um todo. E aí os deputados estão preocupados em aumentar o número de coleguinhas. O Senado não pode mexer nisso porque ali a eleição é majoritária, não vai caber, vai ser meio complicado, mas também não fala nada, também não se manifesta em nada. E, por sua vez, aqueles que hoje comem na mão do governo, porque tem a galera que come sendo governo, que é quem normalmente nós fazemos o combate aqui, que é o Centrão. Tem a galera que é alimentada por esse sistema. E quem são esses caras hoje? A mídia. Estão vendo a mídia bater nisso? A mídia está jogando o The King of the Power. Estão discutindo futilidades. E aí? Por que a mídia, né, que deveria ter uma responsabilidade a respeito da informação, e quando eu digo responsabilidade, eu digo isenção. Por que ela não está fazendo isso? Porque ela está sendo seletiva, parcial, ou, a meu ver, vendida. Por que hoje vocês agora conseguem entender por que querem regular as redes sociais? É para que a gente perca a voz que nós temos aqui, como Bastiões, e como tantas outras pessoas. E aí, na verdade, o que nós estamos vivenciando é uma coisa que é, como nós já falamos, doses homeopáticas de quê? De censura velada. E velada por omissão. Omissão daqueles que deveriam, são pagos para zelar por nós. Tem pessoas que estão gritando sobre este assunto? Sim, mas os que gritam, que são poucos, não vão conseguir resolver nada sozinho. Não adianta. Antigamente nós falávamos, são 513, agora vão ser 528. E aí? Se dane. Estou nem um pouco preocupado com isso. No início do mês, o meu cai no meu bolso. E aí, tá bom. O que nós vamos esperar desse cenário político? O que nós devemos esperar? A certeza é mais do mesmo. Isso não vai mudar. Isso, se continuar do jeito que está, é aquele papo do se você continuar plantando o que você plantou até hoje, você vai continuar colhendo o que você colheu até hoje. A meu ver, eu tenho uma dúvida se a população, ao passar por esse problema, se ela está hipnotizada ou ela está sedada. Mas o que eu tenho como certeza é que a população, neste exato momento, ela está sendo tolhida, primeiro, da informação, e aí alguns veículos que dependem do orçamento governamental falam, mas não falam exatamente o que é. Gente, quando saiu o escândalo que falaram em 6 bilhões, chegou a 6,3 bilhões do problema ali das taxas cobradas por conta de sindicatos, essas coisas, as pessoas já, nossa. Aí agora vem a bomba dos empréstimos que já ultrapassam, que calcula-se, né, desculpe, algo em torno de 90 bilhões. E tem deputado sugerindo que o povo pague essa conta. Quem tem que pagar é o povo. Tem deputado dizendo isso. Se o povo vai pagar com que dinheiro? Com o dinheiro dele mesmo. Então, olha, o povo vai pegar os 90 bilhões, vai tirar lá dos cofres públicos
e vai dizer: olha aqui, povo, eu estou me pagando pelo roubo que o governo proporcionou. E aí o seguinte, ao invés de pô, peraí, vamos pegar essa quadrilha, vamos prender todo mundo? Não, não. Olha, já apuramos aqui que esta fraude começou no governo anterior. Não foi. Foi no anterior, do anterior, do anterior. Então, mais importante nesse momento em que descobrir quem são os culpados é ressarcir os cofres públicos. E eu não estou vendo as pessoas preocupadas nesse sentido, não. Estão preocupados em falar que, olha, o governo anterior, quando estava no poder, só que assim, os números não mentem. Começam a ver a partir de quando o volume dessas fraudes cresceu de forma absurda. Eu não estou aqui botando pano quente para ninguém, não. Quem é responsável tem que pagar. Infelizmente, existe uma coisa no direito penal chamado prazo decadencial. Esse é o problema. E aí é quando nós paramos para pensar no seguinte: esses escândalos, eles viram estatística. Ó, só saiu mais um escândalo. Daqui a 48 horas, assim como The King of the Power já será esquecido, porque daqui a 15 dias, se não houverem novas informações a respeito de algo da vida desse menino, eles vão inventar uma outra história para colocar na frente desse monstro, dessa fraude absurda. E aí eu fico numa situação muito complicada. Eu tenho amigos que, no caso, não são brasileiros, e eu sou obrigado a ouvir algumas perguntas e eu não tenho resposta. Os caras chegam e falam: pô, cara, tudo bem, corrupção, uma coisa que a gente vê no mundo todo. Pô, mas o povo brasileiro não se rebela com isso, não se revolta. Pô, tem oportunidade de resolver isso. E aí é quando eu vejo que as pessoas estão fazendo movimentos, elas vão para a rua. Ah, vamos fazer um movimento disso, vamos fazer um movimento daquilo. E aí? Quando chegar agora em 2026, votam nos mesmos caras. Permitem que as mesmas pessoas se candidatem. É nesse momento em que a reflexão inicial é: e aí, o que fazer? Vamos nos desligar dessa narrativa, deixar o barco correr? Cara, isso está desse jeito porque por muito tempo todos nós não fizemos nada e eles foram dominando, eles foram se apossando de uma realidade unicamente deles. E qual é o caminho? O que eu vejo? Buscar fonte alternativa, confrontar esses dados, analisar quem ganha com o que está sendo feito e quem ganha com o que está sendo dito. E aí? Nós temos que começar uma nova ideia, um novo pensamento que, de forma local, em grupos, já que não tem condição da gente estar presencialmente, vamos agradecer a tecnologia e montar grupos, que sejam grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, para que a gente possa fazer o quê? E é como eu sempre falo, eu me manifesto de forma favorável para que coloque o meu nome nos grupos lá, para a gente poder fazer aquilo que a nossa população está precisando muito nesse exato momento. Nós estamos precisando abrir um banco. Mas não é banco de dinheiro, não, é um banco de ideias. Nós estamos precisando juntar várias ideias e, como bons bastiões, nós precisamos ter a consciência de que nós vamos tirar um sumo dessas ideias, nós vamos fazer ali um apanhado de tudo, vem um pouquinho de cada um, de cada lado, e nós vamos chegar no denominador comum. Eu vou ceder um pouquinho aqui, você vai ceder um pouquinho ali, ele vai ceder um pouquinho ali, e no final, o bem para todos vai acabar chegando. E aí, com isso, nós vamos conseguir fazer o quê? Através dessas ideias, nós vamos conseguir proporcionar, dentro destes grupos, o surgimento de novos candidatos, que tenham a ficha limpa, candidatos que não tenham um passado comprometido com A, B ou C. Nós vamos trazer candidatos que saiam de dentro dos grupos, não o apoio de políticos prontos, que eu vejo que
Isso não está dando certo. E aí vem a pergunta: quem observa agora? Quem são esses silenciosos que vão empurrando essa situação porque é conveniente, por conta dessas votações de madrugada, das negociatas, das falcatruas? Uma vez eu escutei um trambiqueiro numa roda de pessoas assim. Eu não estava na roda de pessoas, eu estava passando, porque era a porta de um bar. Eu vinha passando, eu escutei um trambiqueiro falar assim: "Você sabe o que é falcatrua?" Aí eu pensei que ele fosse dar uma explicação técnica, falando que aquilo ali, a falcatrua, é uma coisa irregular, é uma coisa ilegal, é uma coisa que não procede. E aí ele responde: não, falcatrua é todo bom negócio que você não foi convidado. Se você está de fora, é falcatrua. Se você está dentro, não, isso aqui é um acordo, é uma dívida, é um acordo de cavalheiros, é uma dívida política com esse grupo aqui, e aí estamos fazendo um acerto. Esse é o conceito. E aí é a hora de você, Bastião. Já não nos cabe mais só ficarmos aqui nas trincheiras. A gente agora tem que levantar e ir para a luta. Nós precisamos tomar providências, arregaçar as mangas. E como disse Thomas Edison, maior detentor de cartas patentes do mundo, ele dizia que o ser humano deve ser 10% de inspiração e 90% de transpiração. Quer dizer, pensar pouco, mas agir muito. E aí nós começamos a precisar agir. Quando tem uma situação comum de acontecer, tinha na minha época de criança, que era uma situação comum de acontecer, de repente as crianças jogando bola na rua, daqui a pouco a bola bate numa vidraça, quebra a vidraça. Primeiro, todas as crianças eram repreendidas, né, ali, e os pais dos responsáveis por isso se prontificavam a ir lá e sanar o dano, o custo desta vidraça quebrada. E aí agora eu pergunto a vocês o seguinte: quem é que vai pagar essa conta? Como já foi dito aqui, quem é que vai consertar essa vidraça? Já identificamos o erro, já vimos quem roubou, já vimos quem vai ser preso, que eu acho que ninguém vai ser preso. E no final, tá bom, e a conta? Quem vai pagar? Sabe? São as pessoas que vão pagar. Eu, você, todos nós. E é isso que eles estão proporcionando para a gente. E eu posso ser sincero, bem sincero: se nós não nos levantarmos e não fizermos absolutamente nada, é bem feito que nós paguemos mesmo essa conta. Bem feito, para ver se a gente aprende a fazer alguma coisa. Gente, essa situação está insuportável. Falta pouco mais de um ano para eleições estaduais e federais. Não dá mais para acreditarmos em falsos profetas. Quando eu falo falso profeta, eu falo não só no campo religioso, mas falo também no campo político. Tem algumas pessoas que estão lutando, sim, mas essas pessoas sozinhas, elas não vão conseguir. O sistema é muito grande. O monstro, ele é muito bem alimentado há muito tempo. E nós não vamos resolver isso numa eleição só, não, gente. Nós vamos começar agora a fazer um trabalho. Nessa primeira eleição, nós vamos tomar muita pancada, vamos trabalhar para na outra, em 2028, que aí é uma eleição municipal, vamos trabalhar, vamos tomar mais pancada em 2030, para que, de repente, em 2032, 34, 36, daqui a 10 anos, essa situação esteja um pouco distante do quadro que ela se apresenta hoje. Porque tem uma coisa, gente: enquanto houver essa cortina de fumaça, enquanto houver essa manipulação, né, dos fatos, é o que eu sempre falo: enquanto o ilusionista trabalha com a mão esquerda, a mágica, suposta mágica, é feita com a direita e ninguém percebe. Se nós não fizermos nada, gente, não vai ter jeito. Nós precisamos, nós necessitamos. E o que acontece é o seguinte: a conta por essa omissão sempre será paga por nós mesmos. Não vai sair do bolso de ninguém, não. O que nós precisamos ter como conceito é: por conta
desta ilusão que foi criada para todos nós. Quando a verdade está escondida, a corrupção cresce. E adivinha quem banca? Pois é. Então, bastiões, tenham a mais absoluta consciência de que é chegada a hora. A gente não tem mais que só ouvir calados, né? Calados aqui, não fazer nada. Não. Chegou o momento em que nós temos que fazer coisas. Nós precisamos nos movimentar. Grupos de WhatsApp. Vamos começar com pequenos grupos. Começa a montar um grupo na tua cidade. E nesse grupo nós vamos montar uma grande riqueza. Vamos montar um banco de ideias. É isso que precisa ser visto. Um banco de ideias. Por quê, gente? A ideia do bastião, do último bastião, não é ser um observador, que nós chamamos na gíria aqui no Rio de Janeiro, engenheiro de obra pronta. Pessoas que têm o mais absoluto conhecimento sobre violência, discutem, que conhecem muito sobre segurança pública, mas nunca tiveram, no meio de uma troca de tiros, nunca tiveram que socorrer uma pessoa numa situação de sequestro. Eu acho que é o tal do mecânico de obra, é o engenheiro de obra pronta. E disso a gente está cheio, gente. O negócio agora é levantar, é botar a ideia para fora. Falem, montem os grupos, coloquem o meu nome. Não sou salvador da pátria de nada. Como também digo, não sou candidato a nada. Estou aqui apenas como uma pessoa que quer fazer algo pelo seu país. Como sempre digo, não sou candidato a nada, mas eu acho que eu tenho o direito de ter candidatos melhores. E assim como eu, vocês também. Porque o nível de candidatos hoje é muito ruim. E esse canal é o espaço que nós temos para isso. Aqui você tem que fazer o triplo C: curtir, comentar e compartilhar. E vamos à luta. Precisamos fazer alguma coisa. Não dá mais para ficarmos só na conjectura. Não. Ação, gente. Movimento. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos fazer uma resistência consciente. Nós precisamos tirar de dentro do nosso próprio grupo os nossos representantes. E é quando eu falo encarecidamente, ainda mais agora, pelo que aconteceu, acabou de acontecer, de votarem o aumento da Câmara. Mais um motivo, gente. Câmara nós vamos renovar toda ela. O Senado que nós vamos renovar 2/3. Câmara, salvo raríssimas exceções, não reeleja ninguém. Apenas pegue estes raros que mereçam a reeleição e usem como bastiões, como referência, porque nós queremos que nos represente lá. E sobre o Senado, nós vamos renovar 2/3. Na minha maneira de ver, não tem salvo raríssimas exceções, não. Não reeleja ninguém no Senado. Uma vergonha que nós estamos vendo. É uma vergonha. E aí, é como eu já falei anteriormente, nós temos que pensar que o povo merece uma coisa que precisa ser organizada, porque hoje é um circo. E o que é pior, né? Os palhaços somos nós. Porque, para as pessoas que não sabem, os palhaços, eles sempre foram figura primordial no circo, e eles sempre apareciam ou aparecem entre uma atração e a outra. É o entretenimento entre uma atração e a outra. Vai sair o trapezista, vai entrar o malabarista, e aí tem que preparar isso. Então, enquanto estão preparando, o palhaço vem para fazer o entretenimento. Só que os palhaços somos nós. Nós, o povo, nós estamos precisando de um outro tipo de espetáculo. Aí alguém poderia falar, então os palhaços precisam ser eles. Não. Nós queremos distância deles. Nós queremos que eles sejam devidamente punidos, aqueles que merecem punição, e que a coisa dê continuidade da melhor forma possível. Por isso eu digo, montem os grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, coloquem meu nome. Meu celular é 21 976 999 387. Não adianta me mandar mensagem. Se me ligar, eu não atendo. Já não atendo mesmo. Vai me mandar uma mensagem para o WhatsApp, uma mensagem
ali falando mal, xingando, fazendo alguma coisa dessa forma, gente, eu não vou responder à altura. Eu não vou xingar. A pessoa vai me mandar um hater, vai chegar ali, vai falar um monte de besteira. Eu só vou bloquear ele, entendeu? Porque o que eu entendo é que um hater ele só é um bastião inconformado e que ainda não tenha consciência de que se ele pegar essa força que ele tem e usar em prol do bom caminho, ele vai muito mais distante. E aí, rapaziada, comentem, curtam, compartilhem esse vídeo. Chamem as pessoas para esse diálogo diário. Pô, tem um cara aí, tem um maluco aí falando sobre um negócio de bastião. Vai lá ver os vídeos do cara. Pô, o cara fala uns negócios lá, ele fala sobre política, mas ele já deixou bem claro que ele não é candidato e não sou. Com esse cenário que nós temos hoje, nem pensar. Por mais que pudessem me ver como um salvador da pátria, que eu não sou, o que que aconteceria? Eu ia ser mais um, e daqui a pouco vocês mesmos iriam dizer: porra, não, tu não está fazendo nada do que você falou. Aí eu ia dizer: eu não posso, não tem como. Por quê? Porque eu sou minoria. Então a ideia é que daqui de fora nós possamos mudar aos poucos parte do que tem lá. Se nessa primeira eleição nós chegarmos a uma alteração no quadro ali de 10%, nós vamos botar aí que são agora 528, né, para a próxima eleição. Mas se nós tivermos 50 bastiões, nós vamos ter ali próximo de 10% e vamos aumentando aos poucos para que a gente consiga chegar a um denominador comum, respeitando aquele que tenha um pensamento contrário. Porém, eu posso ter um pensamento contrário, mas se eu estiver envolvido na mesma causa, em uma mesma causa, gente, já fica muito mais fácil da gente caminhar junto. E o importante é quem sabe e entende o que eu estou falando vai entender muito bem agora. Unir sempre, separar jamais. Muito obrigado por tudo aqui. Este louco que vos fala, Arnaldo Vergueiro. Acredito que ainda não seja o último, mas um dos últimos bastiões, assim como vocês, pela busca de um país melhor para as nossas crianças, para os nossos idosos, para um todo. Gente, muito obrigado e vamos, que amanhã tem mais. Um beijo. Tchau, gente. Até amanhã.